outros pensavam, né? Eu ia muito pelo que as pessoas diziam, eu ia muito pela aprovação das pessoas. Não porque eu tenho que ser do jeito que as pessoas querem, não porque eu tenho que fazer do jeito que as pessoas querem. E não é assim. Você é um ser humano, você tem gostos, você tem personalidade, você tem decisões, você tem pensamento, você pensa, você tem capacidade para pensar. Você não é igual o piolho que fica indo pela cabeça de ninguém. Deus te deu capacidade para isso. Deus te deu capacidade para você pensar, para você ser inteligente, para você fazer as coisas com sabedoria. Então para de ficar com essa dependência, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém não sei o quê. Jesus te ama e Ele te quer todos os dias na presença dEle. Então é isso que você tem que guardar, na sua cabeça. Eu vejo mulheres aí querendo se matar porque o marido foi embora. Você é besta, desculpa te falar, se você está pensando em fazer isso, você é uma bobona, você é uma besta. Porque se você se matar, você vai para o inferno, vai ficar queimando lá no inferno, e ele vai ficar ainda bem boa aí com a outra. E não vai ter nada que impeça ele, porque ele vai ser viúvo e você vai estar lá no inferno com o capiroto queimando lá. Então para de ser boba. Eu vejo meninas novas, lindas, inteligentes, querendo se matar porque o namoradinho foi embora, terminou, o noivinho terminou. E daí é porque não era de Deus para sua vida. Se aquele troço foi embora, é porque não era de Deus para você. Então você tem que entender isso. Não ficou na minha vida é porque não era para ser. Vai na paz, vai com Deus. E vida que segue. Você não é copo descartável, você não é guardanapo que as pessoas usam e joga fora. Você é um ser humano, você tem sentimento, você tem coração. Então você tem que saber se dar o valor. Eu sofri uma decepção, há quase 10 anos atrás, que eu, gente, eu fiquei tão arrasada, que eu falei assim, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Só que o Senhor falou para mim dessa forma: lembra o que eu fiz na sua vida? Lembra da onde eu tirei você? Aí eu comecei a pensar no que Deus tinha feito na minha vida. Eu comecei a analisar, eu falei, Senhor, é verdade. Eu estava numa situação que ninguém poderia me ajudar, mas o Senhor me ajudou. O Senhor mudou a minha história, a minha vida. O Senhor me levantou como uma pregadora do teu evangelho, o Senhor derramou dom sobre mim, o Senhor me fez promessas, e eu não posso jogar isso fora por causa dos outros, que nunca fez nada de bom para mim. Por causa de um comedor de arroz e feijão, eu não vou jogar fora aquilo que o Senhor, o Deus eterno, prometeu para mim. Tá entendendo, gente? Então eu aprendi a me dar o valor. Eu aprendi a me valorizar. Se tem alguém que não te dá valor, o problema é dele. Mas você tem que se dar o valor. Você tem que se dar o valor. Você tem que ser feliz na presença de Deus. Você tem que focar no que Deus fala com você. Foca no que Deus fala. Esquece as críticas. Esquece os perseguidores. Esquece os opositores, que eu já falei aqui, já sobre eles. Esquece essa gente. Foca no que Deus falou para você. Porque Deus tem coisa grande na sua vida que você nem imagina, você nem sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Então seja como Abigail, seja uma mulher completa. Deixa Jesus preencher o seu interior, a sua vida. Deixa Ele preencher você. Esse vazio que está aí dentro de você só vai ser preenchido pelo Senhor. Não adianta você querer casar, não adianta você querer construir família. Eu quero casar porque eu quero ser feliz. Você tem que ser feliz antes. Quem disse que casamento traz felicidade para alguém? O apóstolo Paulo falou que traz a tribulação na carne. Casamento traz a tribulação na carne, traz a felicidade, não. Quando você entra no casamento, você já tem que ser feliz. Você já tem que ser completo.
Então bota isso na sua cabeça. Eu vejo gente que mal ficou viúvo, já quer entrar em outro casamento. Eu fico, gente, que carência é essa, meu Deus do céu? Às vezes o camarada morreu, tem 2, 3 meses, a mulher já está lá noivando com outro, ou vice-versa, né? Tem homem que a mulher morreu 3 meses, ele já está querendo casar de novo. Né? Que carência é essa? Dá um tempo, passa um tempinho com Jesus, respira um pouco. Eu não estou falando que o viúvo não tenha direito de casar, né? Mas eu estou falando que tem um tempo para você respirar, para você ter uma experiência diferente com Deus. Não, mas a pessoa não quer, a pessoa quer sair às vezes Deus livra de uma tribulação, a pessoa quer entrar em outra, né? Tem irmã que Jesus preparou o vaso dela e levou para dar um refrigério, ela quer entrar em outro vento, aí depois fica chorando. Ué, Deus te deu o primeiro livramento, você quis entrar em outro problema, segura que é de graça. Então reflita. E a Abigail, ela se levantou, né, não como uma mulher tola, mas como uma mulher sábia para salvar a sua casa, a sua família. Porque ela amava. O amor, ele impulsiona você a se levantar para poder proteger e defender todos aqueles que você ama. Então, se está havendo um problema dentro da sua casa, se você está enfrentando uma adversidade no teu casamento, no meio da tua família, da tua casa, você tem que se levantar sim, mas não como uma mulher tola, mas como uma mulher sábia, em oração, em jejum, e buscar pela tua casa. Eu de vez em quando passo uns problemas na minha casa, na minha família, no meu casamento, e é como se o Senhor estivesse me despertando, ó, chegou a hora de você se levantar em propósito. Vai para a oração, vai orar, vai se envolver mais na minha obra. Aí eu pego lá, né, as minhas fotos com a minha família e levo tudo lá para a oração, para as campanhas, para a mesa de oração, e vou apresentando. O Senhor joga por terra os demônios, repreende os capetas do inferno, esse espírito maligno que está tentando dissolver a minha casa, joga por terra esse mal, e ali o Senhor vai pelejando, vai guiando segundo a minha fé. Apresenta ao Senhor em oração, meu Deus, que gigante é esse? Joga por terra, e assim Deus vai operando. Então eu falo para você, minha irmã, se levanta em oração, se levanta em jejum pela tua casa, faça como a Abigail. Ela se levantou, se dispôs, né? Você ficar aí chorando, se lamentando, em depressão, não vai resolver nada. Não vai resolver nada, só vai resolver o dia que você se levantar, se posicionar em oração e clamar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Aí Deus vai começar a mover. O céu vai começar a mover as coisas, você vai ver o operar e o agir do Senhor. Né? E ela foi ao encontro de Davi. E quando ela chegou lá, ela se prostrou diante dele, né, e começou ali a falar com ele, que não valeria a pena se vingar, que ele não poderia derramar sangue com as suas mãos, porque Deus tinha promessa na vida dele. Ela começou a conversar com Davi. Davi, ele estava precisando de alguém ali para poder o quê? Apaziguar ele, porque ele estava com a cabeça quente. Olha só, quando uma pessoa estiver nervosa, estiver estressada, tenta acalmar a pessoa, não fica colocando mais pilha, deixando a pessoa mais nervosa, não. Pede para Deus sabedoria e sensibilidade, porque a pessoa não está legal, a pessoa não está bem, às vezes a pessoa está estressada, é muito estresse. Se você for ver a vida de Davi, estava uma tribulação só. Ele teve que perder o contato com a família dele teve que ficar num lugar. Ele estava fugindo. Imagina uma pessoa ter que ficar fugindo de um lugar para outro porque alguém está tentando te matar e você não fez nada, porque ele não fez nada. Simplesmente porque Deus havia ungido ele o novo rei. Foi Deus que escolheu ele, mas Saul não entendia isso. E Saul queria, porque queria matar ele. Então imagine como é que estava a cabeça desse homem. Ele estava com sangue nos olhos. Então quando você estiver diante de uma pessoa assim, que está com a cabeça quente, que está nervosa,
que está estressada, para de ficar chamando a pessoa de doida, para de ficar chamando a pessoa de desequilibrada, para de falar que a pessoa não é crente. Aquilo ali é um momento que a pessoa está passando. E você tem que ter sabedoria e sensibilidade espiritual para saber lidar com gente assim. Às vezes a pessoa é crente, fiel, é uma serva de Deus, mas está ali, irmão, passando uma tribulação. Você tem que entender isso. Você não pode julgar as pessoas pelo momento. Você tem que julgar as pessoas pela história dela, não pelo momento dela. Poxa, fulana é uma mulher de Deus, se ela está passando por isso, é porque a irmã está em peleja, então eu vou ajudar a irmã em oração. Se eu não tenho palavra que vai edificar a pessoa, eu vou orar pela pessoa. E a oração é uma forma de você apaziguar. Você sabia disso? Poxa, é um homem de Deus. Ele está passando por esse momento, mas é um homem de Deus. Olha o histórico dele, ó. A gente não se julga o livro pela capa. Isso aqui é uma Bíblia, tá, gente? Linda minha Bíblia. Você não julga um livro pela capa. Você tem que abrir ele e ler. Tá entendendo o que eu tô te falando? Você tem que ler, você tem que ver o histórico da pessoa. Você tem que ver o que a pessoa já passou na vida. Então, a Abigail, ela poderia ter se escandalizado. Davi não é ungido do Senhor, está querendo vir matar a minha família, matar o meu marido e tal, e blá, blá, blá. Mas ela não, ela procurou o quê? Apaziguar. Ela procurou o quê? Aconselhar, né, na orientação do Espírito. E quem que enviou aquela mulher lá? Foi Deus. Porque Deus não queria ver uma matança, Deus não queria ver uma destruição, Deus não queria ver vidas inocentes sendo ceifadas por Davi, porque Davi, Deus tinha um plano extraordinário na vida de Davi, e Deus não queria ver Davi cometer uma injustiça. Porque Nabal errou, mas o que Abigail e os demais tinham a ver com isso? Eles eram vítimas, né? Eles não mereciam passar por aquela situação. Tem gente que não tem culpa porque tem alguém na família que é ruim. Tem gente que não tem culpa do erro do outro. Tem gente que não tem culpa. Então você não pode generalizar, não, todo mundo tem que pagar. Não, tem gente que está ali inocentemente. E às vezes você vai cometer uma injustiça. Mas Deus, ele não é injusto, Deus é justo. Deus, ele age com justiça. Então, por isso que Deus enviou Abigail ali naquele lugar. Porque o Senhor, ele queria operar com justiça. Então, quando Davi ouviu as palavras daquela mulher, ele começou a bendizer ao Senhor e agradecer a Deus pela vida daquela mulher. Porque ela estava ali para evitar uma catástrofe. Você tem tentado evitar problemas? Você tem tentado evitar catástrofe? Ou você tem espalhado contenda por aí? Eis uma reflexão para você. Você tem sido uma pessoa, ou você tem, jogado tudo pro ar? Ah, porque fulana não fala comigo, eu também não vou falar com fulana. Eu também era assim, gente. Ah, não falou comigo, não vou falar também não. Mas Deus nos chama para ser diferente. Deus não nos escolheu para ser igual a quem está errado. Deus nos chamou para ser diferente, para ser certo, não errado. Então, pensa bem. Aí Davi se arrependeu daquele furor que ele estava. E ele repensou. Você tem feito pessoas pensarem? Você tem feito pessoas refletir? Ou você tem julgado? Ou você tem apedrejado? Você tem tido paciência para sentar e conversar com alguém? Para orientar, para aconselhar? Ou você tem desprezado e julgado pessoas? Pessoas que estão precisando da sua ajuda, você tem virado as costas? Ou você tem feito como Abigail? Ela teve
autoridade dada por Deus para poder mudar aquela situação. Deus está disposto a te dar autoridade para você mudar qualquer situação difícil que esteja na sua vida. Ou não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. É só você querer. É só você querer. E eu coloquei esse propósito no meu coração, de poder estar ajudando pessoas, porque eu precisei de ajuda e não tive aqui na terra, mas eu estou tendo a ajuda do céu. Mas Deus conta comigo, porque primeiro Jesus ensina para mim, para que eu venha ter conhecimento para poder compartilhar, não é ensinar, porque quem ensina a gente é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para compartilhar informações do céu com você. Então eu estou aqui para compartilhar. Você ficar se trajando dessa dureza, porque tem pessoas que são duras, são inquebráveis, são pessoas, né, antipáticas, pessoas que não se permitem socializar. Não, irmã, mas você não conhece a minha vida, eu já sofri muita decepção na vida, e daí, na vida, você vai encontrar pessoas boas, você vai encontrar pessoas ruins. Aprenda com esses dois tipos de gente. Com as pessoas boas, você vai aprender aquilo que é bom, que são os bons exemplos. Com as pessoas más, você vai aprender a não ser como elas. Então aprende isso, você vai encontrar gente boa e gente ruim. Então você não pode se trancar, você não pode se fechar. Você tem que dar oportunidade às pessoas. Dê a oportunidade às pessoas. Não, peraí que eu vou dar uma oportunidade a essa pessoa aqui para ver como é que ela é. Às vezes você perde a oportunidade de ter amizade com gente que vai transformar a sua vida, porque você se tranca. Não quero amizade com ninguém. Não quero ninguém na minha vida. Você está perdendo a oportunidade de conhecer pessoas boas, que talvez te ensinaria muitas coisas boas, que compartilharia com você coisas boas, que ia trazer uma alegria para a sua vida. Então permita-se, se abra mais. Mas você tem que ter o quê? O pé no freio. Porque quando você vê que a pessoa é ruim, que vai te trazer problema, opa, até aqui. Você tem que estabelecer limites nos seus relacionamentos pessoais, de amizade. Você tem que estabelecer limite. Você tem que ver quem pode passar e quem não pode passar. Né? Isso não é acepção de pessoa. Isso é você selecionar pessoas para que você não venha entrar em tribulações desnecessárias na sua vida. Então, assim, falando um pouquinho sobre mim, né, aproveitando, eu sei que tem gente que olha para mim e me julga, né, porque eu gosto de andar bem arrumada, porque eu tenho esse jeito, né, meio espalhado, gosto de postar foto, mas nada indecente, nada imoral, até porque a minha essência não é essa. E por que eu faço isso, gente? Não é para ser melhor do que ninguém. É simplesmente para me ajudar pessoas e inspirar pessoas a superar as suas dificuldades. Eu sou casada, eu tenho 3 filhos, mas isso não impede de ser feliz. Isso não me impede de estar bem comigo mesma. Eu tenho 3 filhos. Eu poderia estar aqui, né, toda descabelada, toda rasgada, toda suja. Mas não, eu sou mãe, sou esposa, dona de casa, mas também sou a Carolina. E eu cuido da casa, sim, cuido do marido, cuido dos filhos, cuido, mas eu tenho que cuidar de mim também. Porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Então se arruma, se perfume. Você é bela, mas não é por causa do seu exterior, mas é por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. Mas quando o Espírito Santo habita dentro de nós, isso se reflete para fora.
Isso transborda, isso sai de dentro para fora. Então não é pecado você se arrumar, desde que a sua roupa seja decente, esteja de acordo com a doutrina da palavra de Deus. Não é pecado você passar um perfume. Pecado é você ser amarga. Pecado é você ser rancorosa. Pecado é você ter ódio das pessoas. Pecado é você desejar o mal dos outros. Pecado é você ser invejoso. Isso é pecado. Então permita-se viver uma vida abundante na presença de Deus. E ela voltou para casa. E ela não falou nada com Nabal do que tinha acontecido, porque ele estava embriagado. Ele estava bebendo numa festa. E ela, quando chegou em casa, encontrou ele completamente bêbado. O que ela fez? Ela se calou. Esperou o outro dia. Tá? Esperou o outro dia e falou para ele tudo o que tinha acontecido. Ela não escondeu nada, ela não ocultou nada. Porque mulher de Deus, ela é transparente. Ela não oculta nada de ninguém. Ela não esconde nada de ninguém. Ela é transparente. Ela leva uma vida transparente. Ela não esconde nada do marido, ela não esconde nada de ninguém. Então ela foi e conversou, falou com ele. Aí a Bíblia vai dizer, presta atenção aqui. Diz aqui a palavra do Senhor, que no outro dia, Nabal já estava livre do vinho, aqui no versículo 37, e sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Ou seja, ela falou para ele tudo que tinha acontecido lá, o que ela tinha feito. Aí a Bíblia diz que se amorteceu o seu coração e ficou ele como pedra. Ou seja, o homem endureceu o coração. Sabe lá Deus o que ele fez, né? Se ele bateu nela, se ele fez alguma coisa com ela. A Bíblia não fala, mas sabe lá Deus o que ele fez, né? Que o coração dele, ó, em vez dele se aquebrantar, se humilhar, né? Falar, não, minha esposa, você fez certo. Ele endureceu. Só Deus sabe o que ele fez com essa mulher. Aí passou 10 dias, presta atenção, 10 dias depois, olha o que aconteceu. Olha aqui. E aconteceu que passado, versículo 38, e aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Quem feriu ele? Deus. Deus fere? Fere. Tem gente que se esquece disso. Tem gente que não prega isso. Só prega que Deus é amor, mas não prega que Deus fere. Deus fere, gente. Tá aqui, ó, versículo 38 de 1 Samuel, capítulo 25. E aconteceu que passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Deus feriu ele, irmão. Por quê? Ele se levantou contra o ungido do Senhor. E só Deus sabe o que ele fez com Abigail. Porque o homem era maligno. Aí Deus feriu ele. Pessoas ruins, você já ouviu isso, mas eu vou repetir. Pessoas ruins se destroem sozinho. Gente que planta maldade vai colher o quê? Vai colher coisa boa? Não. Então cuidado com o que você planta. Cuidado com as suas atitudes, com as pessoas. Você que dá lugar à maldade, gosta de fazer maldade, covardia com o outro. Cuidado, Deus fere. As pessoas se esquecem disso, que Deus se ira, que Deus fere, que Deus faz justiça por aqueles que estão sendo oprimidos, por aqueles que estão sendo afligidos.
Então Deus feriu ele e morreu. Então essa palavra aqui traz uma reflexão para a gente. Traz uma reflexão para a gente. Então cuidado com as suas atitudes. Você que gosta de humilhar os outros, você que gosta de tratar os outros mal, você que gosta de ser ignorante, você que gosta de ser covarde. Cuidado, porque uma hora chega, né? Como se diz, a fatura vai chegar na sua casa. Cuidado, chega uma hora que a oportunidade de Deus acaba. Chega uma hora que chega o fim da linha. Chega uma hora que o barbante, acaba. Cuidado. Deus está te dando a oportunidade hoje de você se arrepender, de você rever os seus conceitos. Deus está te dando a oportunidade hoje, talvez, de você rever o que você está fazendo e mudar as suas atitudes enquanto dá tempo. Muda a sua atitude hoje. E você vai ver que Deus vai te dar uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Porque é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Quando eu estou orando, eu falo: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Me perdoa se às vezes eu peco, eu erro. Me perdoa se às vezes eu transgrido os mandamentos do Senhor, que eu quebro princípios. Senhor, me perdoa, me ajuda a ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma serva melhor. Eu quero ser melhor em tudo, em todas as partes